Agora, nós vamos com o professor Oswaldo Carvalho. Para a sua apresentação, ele vai falar também, professor Oswaldo Carvalho, é professor associado ao FMG, doutor de Estado pela Universidade de Paris VI, né, diretor do Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho de Minas Gerais, foi, né, de 97 a 2006, e diretor do Laboratório de Computação Científica da UFMG, de 98 até 2006. O tema da palestra do professor Oswaldo Carvalho também é mineração para detecção de anomalias nos dados do SUS. Essa eu acho que é a minha apresentação. Vamos... A gente tem o mesmo nome. RT3, qual que é a sua? Enquanto está colocando, vou comentando sobre essa quantidade de informação que, para funcionar bem a inteligência artificial, a mineração de dados, aquele algoritmo daquela analítica de Cambridge, né, para fazer o perfil das pessoas, ele é com os likes, com as curtidas no Facebook. Mas ele precisa ter, no mínimo, 100 curtidas, você precisa ter, no mínimo, 100 curtidas no Facebook para ele te analisar. Aí ele sabe o seu sexo, a sua orientação sexual, a sua idade, mais ou menos, sua região que você mora, o seu perfil ideológico, tudo isso. Se você tiver 250 curtidas no Facebook, diz lá o algoritmo, porque ele conhece melhor do que o seu parceiro. Está escrito lá. Porque a gente curte escondido da mulher, do namorado, né? Que só... Então, isso está é interessante lá. Então, é a quantidade. Então, vamos agora à apresentação do professor Oswaldo. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade de falar aqui para um público bem distinto do que eu sou acostumado. E eu vou falar aqui só sobre uma experiência que a gente fez de aplicação de mineração de dados para análise dos dados do SUS. Sabe? E isso começou com um pedido do então secretário Elvésio Magalhães, que hoje é secretário executivo do governo aqui. Ele era secretário da Secretaria de Atenção à Saúde, e ele nos pediu, olha, a gente gasta 60 bilhões de reais e temos muito pouco controle sobre isso. Bom, o que a gente pode fazer sobre isso daí? E aí, nós resolvemos fazer um projeto para ver o que a gente conseguiria fazer com aquilo. E eu lembro que a Maria do Carmo, que conduziu o projeto no começo, ela perguntou assim, Oswaldo, o que você garante que vocês vão encontrar para a gente? Eu falei, não sei, não tenho a menor ideia do que vai ser. Então, aqui, ó, só para passar bem rápido aqui, não foi um projeto pequeno, não. Foi um projeto com 30 pessoas trabalhando, entendeu? Com gente de todos os perfis. Sem isso, a gente não consegue. O Edé mencionou o exemplo de você trabalhar junto com um advogado. A gente trabalhou sempre próximo a médicos sanitaristas, com experiência aqui na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, do Estado, com sanitaristas do Ministério também. E gente para mexer com banco de dados, gente com estatísticos, cientistas da computação, ou seja, tem um tanto de competências aqui que a gente conseguiu reunir e foi assim que a gente levou o projeto para frente. Bom, e a gente tem um InfoSAS, e a gente começou com o seguinte, tá certo? A gente começou estudando a gente separa a saúde toda em alvos, assim, porque cada uma tem características muito distintas da outra. Então, nós começamos, como se diz, né, fazer previsões é muito difícil, especialmente sobre o futuro, né? Então, a gente começou prevendo o passado. Então, já tinha havido um escândalo grande com o glaucoma, com o colírio de glaucoma. Certo? Um escândalo que ele estourou no fim de 2011. Então, nós vamos fazer assim, olha, vamos pegar esse caso aqui, que são fraudes comprovadas, tá certo? E vamos ver o que a gente consegue fazer com eles. E aí, aqui, gente, está aqui o gráfico. Aqui, o glaucoma, esse colírio para o glaucoma, ele não era oferecido pelo SUS. Então, ele passou a ser oferecido. Essa curva aqui em azul, essa daqui,
é a taxa de aplicações por habitante de Belo Horizonte e Curitiba, que tem a reputação de ser cidades muito bem controladas. Assim. E essa curva em vermelho aqui, gente, é a taxa por habitante do Brasil inteiro. Aqui, ó, aqui está muito pequenininho aqui, mas isso aqui é exatamente dezembro de 2011, certo? Ou seja, houve uma queda, quando houve o escândalo com prisões, etc., jornal, televisão, não sei o que mais, houve uma queda abrupta na taxa brasileira, tá certo? E isso se torna tão evidente, ou seja, um gráfico simples como esse daqui já te mostra muita coisa sobre o que foi o fenômeno. Então, nós pegamos assim, uma série histórica de um estabelecimento, certo? E nós vimos que você tinha oscilações abruptas na produção de um estabelecimento. Aí, os estatísticos, o pessoal de os cientistas da computação desenvolveram algoritmos, eles têm uns nomes complicados, mediana móvel, sei lá mais o quê, e eu chamo de detetor de barranco. Tá certo? Então, eles detectam exatamente essas oscilações abruptas. A outra coisa que nós conseguimos reparar, fazer uns desenhinhos simples como esses aqui, é da série histórica do estabelecimento. Essas duas curvas aqui de baixo são a série histórica de um município, tá bom? Da taxa de atendimento por habitantes. Aqui é Belo Horizonte e Curitiba. Isso aqui é o padrão de normalidade. Tá? E olha, tá vendo? Esse município aqui, gente, ele teve taxas estratosféricas. Então, baseado nisso daí, nós vamos ver se a gente consegue chegar a ter algoritmos para a gente automaticamente conseguir a mesma lista que o DERAC, que foi o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle que nos contratou, para a gente consegue chegar nisso daí. Tá bom? Aí nós colocamos uma série de parâmetros, uns algoritmos que são sofisticados, apesar da imagem ser simples, tá bom? E nós detectamos, gente, todos os casos, todos, simplesmente. Bom, e identificamos novos. Bom, aqui ó, tem um desenho, não é para conseguir tentar ler, não, mas aqui é uma tabela dos estabelecimentos, bom, e esses brancos aqui são novidades que nós encontramos, mostramos para o pessoal do DENASUS, que é o Departamento de Auditoria do SUS, e eles falaram, gente, vocês têm toda a razão, e não passou desapercebido isso daqui. Tá bom? Então, nós já ficamos bem satisfeitos. Sabe? Então, a gente já fala assim, opa, alguma coisa a gente consegue com isso daqui. Bom, esses brancos são anomalias novas. Novas anomalias, exatamente. São pessoas que daí também Fraudes fazem... novas. Fraudes novas. Tá certo? Não foi comprovado no sentido... Então, eu vou falar mais sobre um ponto aqui. A gente detecta anomalias estatísticas, mas eu vou dar uns exemplos aqui que tornam bem clara a distinção entre um e outro. Tá? Bom, então, o fato é o seguinte, a gente chegou nisso daqui e os especialistas do SUS olharam para isso e falaram, não, esses casos também são estranhos. Eles nos escaparam na análise que a gente fez artesanalmente aqui. Bom, nós ficamos bem contentes. Então, vamos experimentar pterografia, ressonância, etc., etc., etc. Entendeu? Em todos esses casos, a gente, mais uma vez, salientando, é importante trabalhar junto com os sanitaristas experientes aqui, que a gente encontrava fatos estranhos numericamente, estatisticamente, anomalias estatísticas, que não eram explicadas por gente muito experiente. Falando assim, olha, talvez tenha uma explicação local. Mas eu, dentro da minha experiência, eu não entendo o que foi que aconteceu aqui. Isso foi nos animando, tá bom? De repente, nós vimos que a gente tinha que fazer isso era para o SUS inteiro, para a produção inteira do SUS. Tá bom? Então, nós fizemos, com 6 meses de projeto, a gente teve sucesso, isso foi bem encorajador, porque bem no começo do projeto, nós já obtivemos isso daí, ou seja, o projeto já se pagava com muita facilidade. Então, nós resolvemos atacar muitos alvos e, na verdade, a gente precisou de uma ferramenta de BI para conseguir navegar. Ao invés de ser aqueles relatórios simples que a gente tinha, que a gente esperava, a gente ficaria bem contente se a gente chegasse em 4, 5 relatórios iguais àquele do glaucoma. Depois nós vimos que a gente ia conseguir tanta coisa, né, que precisava de uma ferramenta de BI para conseguir navegar sobre isso daí. Bom, então, isso aqui é o histórico como é que foi a evolução nossa. Então, agora, o que é o InfoSAS hoje? Então, o SUS, ele registra, esfera federal, municipal, estadual, municipal, tá certo? Ele registra, essencialmente, em 3 bases aqui, tá bom? Isso aqui é de Sistema de Informações Ambulatoriais, Hospitalares, isso aqui é o cadastro de estabelecimentos de saúde. Tá bom? Tem outras informações que estão espalhadas por aí, mas a essência da produção do SUS está nisso aqui. O InfoSAS, o que ele faz? Ele pega essas bases essenciais,
junto com o IBGE, e produz o que a gente chama de folha de fatos. Essa folha de fatos, ela relaciona um prestador, né, um prestador é o jargão do pessoal da saúde, para um estabelecimento, para um hospital, tipicamente. Então, você tem um alvo de mineração, gente, esse mouse ponteiro some aqui. Você tem um período de análise, tá bom? Um alvo de mineração, se eu estou falando de arteriografia, estou falando de cintilografia, o glaucoma, tá bom? Um prestador, tá certo? Isso aqui que determina o foco de um exame disso daqui. E a gente produz gráficos e tabelas com esses dados. Tá bom? A gente tem mais de 7 mil alvos hoje em dia. Tá? Bom, aqui, só para falar aqui, a coisa principal, que eu vou detalhar um pouco aqui, que é essa taxa de atendimentos por habitante, para não dar confusão, tá bom? Suponha que a gente tem 3 municípios aqui, A, B e C, e 2 hospitais. Um hospital no município A, outro hospital no município B. Tá bom? A população do município A é de 10 habitantes, que fizeram tiveram 5 atendimentos num dado alvo, tá bom? B tem 5 habitantes que tiveram 2 atendimentos, C tem 3 habitantes, nenhum hospital, tá bom? E tiveram 2 atendimentos. Certo? A taxa desse daqui, então, é de 5 atendimentos por 10 habitantes, de B 2 atendimentos por 5 habitantes e de C 2 atendimentos por 3 habitantes. Só para tornar bem claro, gente, porque a gente sempre fica dizendo, não, mas Belo Horizonte tem muita gente de fora que vem fazer atendimento aqui, mas não é isso. É o município de residência do paciente. Esse parâmetro que a gente está examinando. Então, o que conta é a residência do paciente e não o local de atendimento. Bom, aqui está um tipo de curva, talvez esse aqui, gente, vocês vão ver que ele é bem simples, mas é o que dá mais resultados. Certo? Isso aqui está uma curva para doenças tratamento de doenças do aparelho da visão, certo? Um dos alvos que a gente examinou. Certo? Aqui é o seguinte, essa curva em verde aqui é o que seria a expectativa. Se você pega a média de atendimentos por habitantes do Brasil inteiro, aplica à população de Curitiba, você esperaria essa curva verde aqui. Tá bom? Essa outra aqui, ó, é o que foi realmente o atendimento do município, está bem próximo. Isso aqui é um quadro de normalidade. Está bem próximo aqui. Tá certo? Isso daqui é a expectativa pelo Paraná, certo? Pela taxa da unidade federativa. Tá bom? Isso aqui, como eu falei, é sempre um prestador. Tá certo? Isso aqui foi a participação desse prestador nesse atendimento do município. Bom, então, isso aqui é o gráfico que mostra a evolução do atendimento, faz análise do atendimento de um município. Bom, é importante salientar que isso aqui tudo pode ser verificado de uma forma independente. Tá? Não precisa do nosso sistema, você não precisa confiar no nosso sistema. Bom, aqui agora, gente, são casos de anomalias. Bom, vocês reparem aqui, tá bom? Isso aqui é quimioterapia paliativa adulta. Tá? Isso aqui, gente, é expectativa pela taxa brasileira. Isso daqui é expectativa pela taxa do Estado. Tá bom? Aqui, gente, é o atendimento desse município, bom, sendo que foi monopolizado por um prestador. Ou seja, as 2 curvas estão superpostas aqui. Está vendo? Então, a anomalia salta aos olhos com uma coisa dessas aqui. E a gente encontra muitos casos desses aqui. Então, vou mostrar alguns aqui. Ou seja, então, aqui está um outro. Olha aqui, gente. Tá? Você encontra isso aqui, o quê? Doença do aparelho da visão. Eu censurei todas as coisas aqui, gente, para deixar para o Ministério divulgar isso na hora que ele quiser. Tá bom? Não serei. Tá bom? Mas a gente acha muitas coisas como essas. Muitas. Sabe? Foi estonteante, sabe? A quantidade de fatos sem uma explicação simples. Tá bom? Tem mais exemplos aqui, tá bom? Aqui também é o seguinte, quando você tem uma internação hospitalar, o valor varia conforme uma série de fatores que você coloca lá. Então, cada internação, você tem uma quantidade de procedimentos que foram aplicados durante aquela internação, e isso determina o valor total da AIH, que eles chamam, Autorização de Internação Hospitalar. Então, aqui você tem a média do valor no Brasil, daquela mesma internação, o mesmo tipo de procedimento principal, tá bom? Aqui do Estado e aqui o valor praticado por um estabelecimento. Bom,
Isso aqui, às vezes, é de interpretação mais difícil, porque você tem diversos níveis de qualidade, tá bom? Às vezes, ou seja, é mais caro porque é melhor mesmo o hospital. Tá bom? Mas, de qualquer forma, aqui mais um exemplo. Tá bom? E aqui um outro exemplo. Tá vendo? Olha aqui, gente. Esse daqui, então, é estranhíssimo. Tá vendo? Esquece esse daqui e vamos prestar atenção só nos outros aqui. Tá bom? Ou seja, você não tem nada de atendimento aqui e tem um pico aqui, gente, de 500 vezes o valor da média. Tá? Não é o dobro, não é 4 vezes, não. Ou seja, uma coisa absurda. Mas o que é isso daqui, gente? Isso aqui é mamografia. E o que é esse prestador aqui, gente? É uma unidade móvel de saúde da mulher. Ou seja, é um caminhão que vai, chega na cidade interior e faz mamografia em todas as mulheres que passam na frente lá. Bom, ou seja, então, o que é importante ter aqui é aquilo que eu estava falando também. É uma discrepância, uma anomalia estatística é diferente de uma irregularidade. Nós só detectamos anomalias estatísticas. Só. Tá? Para falar que esse hospital está irregular, tem que ir lá e fazer uma auditoria mesmo. Né? Tem que fazer. Não tem outro jeito. De qualquer forma, isso aqui ajuda... Isso é para selecionar, né? É o que eu vou chegar lá no fim, que agora eu vou chegar mais nisso daqui. Bom, então, o que acontece aqui é o seguinte, você poderia chegar nesses fatos que eu mostrei aqui, tá bom? Falando dos ruins, tá bom? Você poderia chegar por acaso. Foi aí que eles chegaram no glaucoma, aliás. Você chegar nisso daí. Certo? Mas aqui a gente tem que fazer umas continhas aqui. Uma folha de fatos, ela relaciona um alvo, que eu pus 5.000 aqui, só para deixar barato, tá bom? Um prestador, são 6.000, tá bom? E um período de análise, tá bom? Isso dá mais de 1 bilhão de folhas de fatos. Tá bom? Isso aqui está barato. Ou seja, você teria que ter muita sorte para achar uma folha de fatos interessante no meio dessa quantidade de combinações possíveis aqui. Então, qual que é a nossa contribuição para isso daqui? Bom, ou seja, a gente utiliza algoritmos, certo? Que procuram capturar essa discrepância e atribuir um score de discrepância para cada caso. Então, aqui agora é o seguinte, você tem, realmente, você continua tendo esse bilhão, mais de 1 bilhão, certo? De folhas de fatos, certo? Mas você consegue selecionar o seu interesse pelos scores de discrepância, tá bom? E pelo interesse do analista, certo? Ou seja, alguém de Belo Horizonte quer olhar os casos de Belo Horizonte, tá bom? Alguém da Bahia quer olhar os casos da Bahia. Tá? Então, você tem um filtro geográfico, você tem um filtro de período de janela de análise, e um filtro de alvos, tá certo? Eu sou especialista na área de cardiologia, eu vou olhar só essa parte aqui. Bom, então, como é que funciona isso daqui? Certo? Você tem essas bases de dados aqui, gente, que são enormes. O Edré sofreu muito com elas lá, tá certo? São enormes, mal documentadas e com uma quantidade infinita de campos e de convenções, e os estudos é feito para ninguém entender. É uma bagunça aquilo ali. Então, isso tudo aqui passa pela nossa mineração, que é dirigida por alvos de mineração, certo? E pelos algoritmos para detecção de discrepâncias. Tá? A gente gera um cubo de fatos minerados, tá certo? Que depois, pela interface de navegação, a gente tem a seleção de modelo de relatório, aplica esses filtros que eu mencionei, você obtém os relatórios, obtém as folhas de fatos, e depois você ainda tem que pensar. Tá bom? Mas é esse o caminho aqui, já parece que já melhora muito com relação a tudo que os auditores de lá fazem, sabe? É um avanço enorme. Bom, quais são as perspectivas agora? Tem várias... Quais são os problemas do InfoSAS atual? Ele começou muito com a nossa ideia de fazer um relatório, de pegar, vou olhar para o glaucoma. Então, agora a gente conseguiu fazer um esquema de navegação, certo? Mas... por onde que você começa? A gente acha tanta coisa que você não sabe por onde que você começa. Então, isso aqui agora, isso que eu vou mostrar agora, não está pronto, certo? Não está rodando, não. Tá? Foi feito um estudo que eles descobriram que se a gente pegar, aqui eles colocaram como densidade de probabilidade, mas se a gente pegar aqui o número de municípios que tem essa taxa de atendimento por 1.000 habitantes, tá bom? Aqui são os dados experimentais, essas barrinhas verticais, tá bom? A curva vermelha aqui é uma curva teórica, de uma distribuição de probabilidades, que chama uma curva log normal. É uma curva bem comum em estatística. Bom, então, eles descobriram que, experimentalmente, isso funciona, e tem, vocês vejam aqui, tá certo? A adequação da curva prática com a curva teórica é muito boa. Então, a partir daí, aqui está uma curva teórica dessa daqui. Para cada curva, para cada alvo de mineração,
você vai descobrir qual que é a curva teórica que melhor se adapta a ela. Certo? Você tem algoritmos para fazer isso. E aí, para a gente conseguir caracterizar em atacado o que é anormal, certo? Nós fizemos o seguinte, nós arbitramos. Tá? Isso aqui, como não foi levado em prática, a gente não sabe se esse ponto aqui, esse ponto de corte aqui seria bom ou não. Mas parece razoável à primeira vista. Aqui é o seguinte, nós pegamos da curva toda, a área aqui de baixo, isso aqui vai até infinito, por isso que gosto de matemática. Então, isso aqui vai até infinito, mas a área daqui até infinito é 1%. Aqui está 99%. Bom, então, nós consideramos anormal a produção, para esse caso aqui, que é um caso inventado, então foi eu que inventei, a produção acima de 3,2 atendimentos por mês por 1.000 habitantes. Tá? Isso é só um exemplo inventado por mim. Bom, então, aqui a gente faz o seguinte cálculo. Se um município de 100.000 habitantes recebeu 400 atendimentos num certo alvo, para esse caso nosso aqui, tá bom? A gente tinha 3,2 atendimentos por 1.000 habitantes. Certo? Então, ele deveria ter recebido, no máximo, 320 atendimentos. Com aquele limite de 1% lá, tá bom, gente? Ou seja, está bem conservador, está bem prudente. Tá? Então, nós consideramos que ele teve 80 atendimentos anômalos. Aí nós pegamos esse valor desses atendimentos anômalos, certo? E multiplicamos pela quantidade. Tá? A partir daí, nós fizemos esse estudo para 2013, e olha os dados que a gente chegou. Tá? Em 20 bilhões, aproximadamente, movimentados, não foi todo o movimento do SUS, não, porque nem todos os alvos se adaptam a essa análise aqui. Tá? Mas, para os que a gente examinou, assim, o total movimentado era de quase 20 bilhões. Tá? Nós descobrimos mais de 400 milhões como valores excedentes. É muito alto esse termo aqui. E isso com toda essa prudência que eu mostrei para vocês. O mais interessante é isso daqui, gente. É que é a concentração, o seu 80-20 lá do Pareto, tá bom, gente? Se você pegar os top, esse top aqui é bem sarcástico, tá bom? Se você pegar os 5 prestadores com maiores, como eu disse, anomalias, tá bom? Não tenho a menor certeza se houve fraude, se não houve. Tá? Mas são casos esquisitos, que vale a pena ir lá olhar. Você já recupera 9% do total que a gente considerou. Quantos por cento para recuperar 9? 5 prestadores em 6.000. 5 5 prestadores em 6.000. Bom, se você pegar, vamos pular logo para esse último aqui, se você pegar 100 prestadores, né, você pega 50%. 100 hospitais no Brasil inteiro, gente, é muito pouca coisa. Então, é isso aqui, sim, que é o direcionamento de auditoria que a gente consegue. Isso aqui ainda não está implementado, tá bom? Foi só uma proposta, o Ministério vai ver ainda o que faz, o que não faz. O que a gente tem que atacar aqui nesse trabalho? Descobrir focar, né? Pois é. Bom, pois é, aí você vai no lugar já, tá certo? Então, aqui está aqui um mapinha dos prestadores, tá certo? Aqui um gráfico também, tá certo? Esse aqui é um hospital lá do Rio Grande do Sul, gente, com 9.734.000 suspeitos. Pode ser mais, pode ser menos. Mas, enfim. Bom, qual que é a situação atual? A gente tem a gente pegou alguns dados, como é que se diz? Sem identificação de pessoas. Certo? O Ministério nos deu os dados, a gente tem esses dados até 2014, e aqui a gente tem, então, uma versão funcionando. Ele está implantado lá no DataSUS, mas não está ainda em uso. Então, lá tiveram uma série de dificuldades, gente. O processo, nosso projeto sofreu muito com essa confusão do governo federal. Nós sofreu muito, foi uma bagunça, trocou todo mundo, o pessoal do DataSUS sumiu. Ou seja, agora que o Ministério está retomando, eles vêm agora dia 27, então vamos ver se o projeto vai a bom termo mesmo no final. Tá certo? Então, ele tem todos esses resultados positivos aqui, mas ainda não está em uso. Tá? E a ideia é que ele seja usado por gestores de todos os níveis. Tá? Ou seja, chegar bem lá na ponta mesmo, o cara do municípiozinho lá, ele vai lá e consegue olhar o que está havendo de esquisito lá na terra dele. Né? Tá certo? Então, a gente tem até um curso de capacitação à distância, que está prontinho aí, e pelo movimento que está se intensificando do Ministério agora, depois que eles sumiram durante o tempo, sumiu. Eu falei, gente, vai morrer o projeto, não acredito que vai morrer um projeto desse.
Mas agora eles estão voltando, certo? Então eles devem vir, está marcado agora dia 27, uma reunião, certo? Então eu acredito, eu espero, certo? Que o projeto finalmente vai ser colocado efetivamente para render serviços. Bom, conclusão, certo? Ou seja, o que acontece aqui agora? Se a gente, claro que eu acredito, né, eu adoro esse projeto, eu acho os resultados dele muito bons, tá bom? Mas a gente só explorou assim, efeitos colaterais de possíveis fraudes. Ou seja, o cara frauda e aí, sem querer, ele incorre numa deturpação estatística, em alguma outra coisa lá que ele não estava contando com aquilo. Bom, esse é o princípio geral que a gente utiliza aqui. Tá bom? Como o aprendizado supervisionado que o Edré falou, então, o que a gente conclui? Que, como eu falei, assim, das 400 atendimentos, 80 são sob suspeita. Quais 80? Só indo lá para ver. A partir do momento que forem feitas auditorias, que a gente conseguir rotular, mas esse atendimento aqui foi fraudulento, cada atendimento tem, como o Edré já mencionou também, uma quantidade de atributos enorme. Assim, tem lá 200 atributos de um atendimento. Então, a partir disso daí, a gente pode aplicar técnicas, aí sim, muito mais sofisticadas do que essas que estão aqui, de aprendizado de máquina, para que a gente conseguir... deixa eu falar assim. Então, aqui, assim, um fraudador de São Paulo, de Belo Horizonte também, ele nunca vai conseguir provocar uma taxa excessiva, tá bom? Porque é muita gente. Tá? Então, ele é um fraudador, por mais que ele fraude, ele não vai conseguir dobrar o atendimento de São Paulo, não tem jeito. Tá? Então, ele vai ser uma coisa, um ruído que vai sumir lá dentro, tá? Não vai ser perceptível. Agora, a partir do momento que a gente tiver condições de ter esse aprendizado supervisionado, certo? Com uma caracterização, falar assim, olha, esse tipo de movimento seu aqui está estranho. Tá estranho. Aí a gente consegue realmente ir atrás de todo mundo, em todos os lugares. Para terminar aqui, gente, eu achei que esse projeto foi muito promissor, mas muito mesmo. Certo? Foi bem sucedido, ele tem condições de se pagar com larga sobra. Bom, e isso é só o comecinho, certo? Você tem muitas e muitas coisas a serem exploradas fazendo mineração de dados. Aqui, a gente fala que esse aqui é o infosado do mal, que a gente só ficou procurando fraude. Tá bom? Mas você tem uma série de outros estudos que podem ser feitos, certo? Tem o professor Antônio Pinho Ribeiro, que foi diretor do Hospital das Clínicas, ele é cardiologista, ele tem um programa chamado Minas Telecardio. Tá? E ele que faz cardiograma, eletrocardiograma, um aparelhinho muito simples, certo? Você faz tudo quanto é lugar, transmite, na época, tipo telefone, certo? Mas gasta muito pouca banda de passagem, certo? E você teria a opinião, você tem, está em funcionamento, você tem uma opinião de especialista que pega aquele eletrocardiograma ali e fala assim, não, esse cara tem um problema, leva ele lá para fazer um holter, sei lá o que ele faria lá depois, na sequência de problema. Bom, os cardiologistas, eles divergem assim, em taxas altíssimas, entende, sobre a interpretação disso daí. Então, o estudo que ele quer fazer é pegar isso daí, pegar o segmento de cada paciente desses, que ele tem aquilo ali, e ver efetivamente quem que infartou, quem que não teve nada, o que foi o que aconteceu com cada um desses, e a partir daí você ter um reconhecedor de eletrocardiograma melhor do que o cardiologista humano. Bom, só um exemplinho. É melhor mesmo, porque com essa taxa de discordância, 40% de discordância, 40%, é altíssimo, você entende? Ou seja, então tá, eu acho. É mais ou menos igual ao tribunal. Pois é, não podia ser, né? Não podia. Tá bom, gente? Então, é isso que tinha para falar. Excelente, professor Oswaldo. Isso aí, a gente vê a potencialidade que a gente pode usar isso no direito, né? Inclusive para análise do próprio foco da jurisdição, né? Porque a cada dia mais nós estamos nos sentindo incapazes de dar conta da quantidade de processo. Então, assim, pelo menos a gente pode fazer análise, fazer uma leitura, uma inteligência do sistema e selecionar, né, onde pode atacar mais, onde pode focar mais, que vai dar mais resultado, né, do que tentar resolver tudo, né, que cada dia mais está nos mostrando que é impossível, né,
mas a gente pode focar, detectar as anomalias. Antes de passar a palavra para o Rômulo, que aí nós vamos mudar um pouquinho de assunto, que ele vai defender aqui a possibilidade de sentença por computador, né? Que é o tema da tese de doutorado dele, que ele vai defender. Agora, em fevereiro, já vai apresentar a tese, já vai defender a tese. Eu queria fazer uma pergunta, só para esclarecer, tanto ao professor Oswaldo como ao Edré, para explicar um pouquinho para a gente aqui, a respeito desse conceito de inteligência artificial, de aprendizado. O que eu percebo, né, é que houve, de um tempo para cá, um certo salto nos resultados dessa inteligência artificial, que há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, talvez não tivessem resultados tão promissores. Mas agora parece que estão surgindo mais resultados. Eu queria entender direito o que é essa inteligência, se teria condição de explicar para nós o que é essa inteligência de aprendizado, se o próprio computador que estabelece o padrão, né? Ou é o programador que estabelece o padrão, como que é isso, se realmente aconteceu isso que eu percebi intuitivamente, que houve um salto, de repente, nessa inteligência que teve mais resultados de uns tempos para cá. Será que os senhores podiam falar um pouquinho, rapidamente, sobre isso? É a minha área de estudo, o Edré posso falar mais. Tá ligado aqui? Tá ligado? Sim. Posso falar um pouco. Um dos motivos é a grande massa de dados proporcionou isso, né? Propiciou esse tipo de alavancagem, né? Outra coisa é o poder computacional. Posso tentar explicar mais ou menos como isso funciona. Como é que funciona a inteligência artificial? Você tem aqui o dado que você conhece do mundo e você tem um resultado esperado para aquele dado, aquilo que você espera que aquele dado produza, né? O que a gente faz, basicamente, você pega esse dado, você passa por um mecanismo aqui computacional e chega no final, olha, deu o resultado que eu esperei? Que eu espero? Não, o resultado foi diferente. Então, volta, corrige um pouquinho o que você fez, faz de novo. Deu o que eu esperei? Não, volta e faz de novo. Então, na verdade, existe um programa que está sendo usado para poder fazer esse treinamento, até esse negócio chegar num valor que seja aceitável. E isso não é feito com um exemplo, isso é feito com uma massa de dados. Então, o que você está tentando fazer é tentar modelar o cérebro, digamos assim. Então, você tenta... Estou falando de uma forma bem superficial mesmo. É uma tentativa, é uma coisa convergente, né? Você converge para algum valor no final. Então, e isso aí, depois disso, você treinou essa máquina aqui, de forma que, quando você der um exemplo, ele classifica para você. Mas por que isso foi possível? Primeiro, isso aí consome o tempo que leva para você treinar uma máquina dessa é algo muito grande, porque para cada exemplo que você tem que rodar isso várias vezes, né? Então, para mim, a justificativa seria o poder computacional mais sofisticado, mais evoluído, as pesquisas evoluíram muito na área, e a grande massa de dados também que propiciou. Essa é a minha visão sobre isso aí. Nós estamos entregando aí cada vez mais, né? E você vê que isso, de 96 para cá, porque a inteligência artificial ela foi muito usada... Foi usada na década de 60, alguma coisa assim, e depois ela deu uma adormecida, ficou muito tempo sem ter muita coisa na área, até voltar com algumas provas teóricas importantes que apareceram também, de um classificador chamado SVM. Depois disso aí também, isso aí foi um divisor de águas que fez o PageRank do Google, que é o esquema de classificação das páginas do Google, que usa, de certa forma, esses algoritmos de mineração, né? Deram uma força aí para a área. E hoje você tem coisas que você não imagina. Você tem coisas como o Google mesmo, que você dá uma foto e ele descreve a foto em palavras para você. Como eu estava dizendo, só para você pensar, né? Se você pensar com a imagem de 30 por 30 pixels, tem 900 variáveis, o que é uma imagem em alta resolução e colorida? É uma coisa absurda. Então, tem algoritmos que tentam extrair o que é importante mesmo na imagem e mais, ainda te dão ela como um texto. Te fala, isso aqui é uma pizza em cima de um forno, 2 pizzas em cima de um forno. Procura no Google
Exatamente. Então, isso é possível por causa do grande volume de dados. Muito obrigado. Pois não. Pode perguntar e participar? Sim. A pergunta é em relação se você conhece alguma mineralização de dados de tribunal ou do CNJ. Pois é, eu nessa área jurídica, realmente, eu Mas sou quem muito da cru. área de... Cadê o Gilberto? O homem com a chave do coisa. Você conhece, Gilberto, alguma mineralização de dados dentro de alguma estrutura de tribunal, dentro de algum órgão do Poder Judiciário? Porque Não, a assim- gente tem um monte de dados, né? Se a gente imaginar que a gente pode fazer essas variáveis todas, por exemplo, processo, nome de parte, CNJ, CNPJs, temas recorrentes, etc. Nós temos esses dados todos, isso não é trabalhado para nenhuma inteligência, para a gente tornar, o Pepe acabou de dizer, nós estamos, né, sobrecarregados com vários processos e não há nenhuma mineralização, nem ideia de se mineralizar? Mineração de dados, né? Eu já vi algumas iniciativas no Rio Grande do Sul, né? E em alguns outros locais, mas nós estamos começando agora nesse processo de aquisição de tecnologias que vão permitir um maior estudo. Eu já vi aplicações disso na criação de varas de trabalho. Então, naquela época que houve a criação de diversas varas de trabalho, eles utilizaram essa incidência de casos e referências, né, entre uma vara e outra dos litigantes de um município e outro, e essa coisa toda, para poder determinarem as zonas quentes, que seriam mais indicadas para a criação de vara de trabalho. Mas o que eu conheço, né, eu posso estar ignorante, é uma série de iniciativas, mas o que eu conheço é muito incipiente ainda, ou seja, nós ainda temos muito para evoluir, para crescer nesse estudo aí. Professor Adriano, no CSJT agora, a gente está tentando implementar o BANJUR, né, que é o Banco Nacional Unificado de Jurisprudência de todos os tribunais da Justiça do Trabalho. A ideia, que não é prioridade ainda de desenvolvimento, seria a integração dessa base de dados para ser retroalimentada com o PJE. Então, toda decisão judicial do PJE integraria automaticamente o BANJUR e, a partir desse banco de dados, poderiam ser desenvolvidos sistemas justamente para fazer essa filtragem, essa mineração dos dados do BANJUR. Então, esse é um projeto que já está em andamento. Entendo, mas a minha pergunta não é internamente, porque o que você está me dizendo, você pode fazer uma pesquisa com os dados, igual o doutor Zé Eduardo falou, até ideológica das decisões do juiz. Né? E, se for isso o objetivo, para mim, data vênia é uma disfunção. Mas aí é outro ponto. A minha pergunta é do que vem externo, que nós recebemos e não temos nenhum Controle tipo de... Não, controle a gente não vai ter, porque é o acesso à justiça. Mas a gente não tem algo que possa estabelecer procedimentos para achar as disfunções que o professor disse. Porque nós também temos, o Avrites fala do excesso de acesso. Né? Então, quer dizer, a gente está a reboque, né, de uma situação em que nós não trabalhamos externamente. Aí essa é a minha pergunta. Entendi. Quando um advogado coloca lá o CPF, ou como é que chama, o CNPJ de uma empresa, nós já poderíamos ter esse tipo de dado. Outro dado, outra questão que me coloca, que tem uma discussão, né, em relação, por exemplo, distribuição do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós sabemos que, dependendo do que você alimenta, a distribuição ela pode se direcionar para um determinado órgão. Então, quer dizer, quais são as nossas, digamos, os nossos cuidados para que a gente seja proativo em dessas situações? Porque nós temos um volume de dados imenso. Né? Então, quer dizer, poderíamos ter em relação, por exemplo, acidente de trabalho de uma determinada empresa. Ok? Muito mais importante que a jurisprudência. Né? A questão, por exemplo, nós estávamos lá no TST, né? A doutora Denise estava também, quando estava o projeto do Trabalho Seguro, e nós vimos a apresentação do Ministério Público do Trabalho, colocando as ações civis públicas que ele tem ajuizado em relação à doença profissional, etc. E a Juliana, que estava do meu lado, virou e falou o seguinte: quem julga? Quem realmente garante a efetividade da jurisdição? O procurador propõe. Na verdade, quem deveria estar ali apresentando resultados seria a Justiça. Nós, o Judiciário, não apresentamos resultados.
Nós estamos na berlinda dizendo que nós somos isso, nós somos privilegiados, etc, etc, etc. E, na verdade, nós não sabemos produzir esses dados a nosso favor, porque o número de dados e de situações de efetividade disso e daquilo é imenso. Então, eu acho assim, que já passou da hora de nós produzirmos algo, seja no CNJ, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que, na verdade, nos garanta ou possa nos levar a uma melhor condição de trabalho. Então, é essa a minha colocação. Dentro desse cenário, então, entendendo melhor agora a proposta, nós temos uma iniciativa TRT da 13ª região que chama SAL. É um sistema de gerenciamento de unidade judiciária que permite uma classificação do perfil das ações. Quem é a empresa que é maior demandante naquela vara, quais são os assuntos mais frequentes naquela vara, quem é o advogado que movimenta mais processos. Então, esses dados estruturados do PJE para fazer uma análise qualitativa de administração judiciária, essa iniciativa ainda é muito incipiente, a gente já deveria estar bem na frente, mas está sendo começado a tratar pelo TRT da 13ª região. É um sistema satélite do PJE que chama-se SAL, Sistema de Apoio Operacional. Pode ser trazido para cá, num piloto, numa coisa assim? Já é um sistema satélite que está homologado pelo CSJT para ser integrado, como o GIX, por exemplo, no próprio PJE. Mas o desenvolvimento deveria ser uma prioridade do Conselho, às vezes acaba não sendo. Por isso que talvez a descentralização, o código-fonte aberto que o Pepe falou, a gente poderia acelerar muito esse desenvolvimento que está faltando. A tecnologia vai evoluindo e tenta lidar com as amarras do Conselho, são muitas prioridades diferentes a serem atendidas. Né? Essas ferramentas de gestão do PJE são péssimas, não tem, né? Eu, por exemplo, quero estabelecer um padrão de quantos embargos de declaração tem, médio, no meu gabinete. Não tem estatística. Eu não tenho isso no PJE, eu tenho que requerer ao setor de estatística do tribunal, ele tem que fazer, o setor tem muito boa vontade, me fornece isso, mas ele tem que ir lá, depois me manda um PDF, né? Ah, aquele mês foi essa. Quer dizer, eu não tenho esses dados, aí eu vou ter que pegar esses dados, ainda vou ter que incluir. E há um erro estratégico antigo no PJE, que é o seguinte, eu sempre falei, PDF é crime de lesa pátria. Sempre falei isso. Devia ser proibido e banido o PDF. PDF, no máximo, a gente aceitar para documento. Agora, todos os dados, todos os atos, todas as peças processuais tinham que ser, nas bases, tinham que estar em dados, não com documentos, porque se fosse assim, a gente teria uma facilidade imensa, muito maior, não é, André, de fazer a mineração, do que ao invés de colher PDF, de ler PDF, aí é complexo demais, né? Esmagador Ienaco. Para fazer. Quando a gente fala em tecnologia e serviço público, é quase um paradoxo. Porque a velocidade que nós assistimos, né, nessas últimas décadas do avanço tecnológico não é compatível com os nossos processos de licitação, essa coisa toda. Eu lembro, quando entrei na magistratura, eu ainda tinha alguma familiaridade com o universo da programação. E cheguei aqui, tinha aquela tela preta, estavam desenvolvendo um sistema. Não tinha nada, não tinha tela preta, uma tela preta. Estavam criando aquela coisa. E quando, não, vamos criar um sistema, o Gilberto deve ser desse tempo, eu era criança, mas o Gilberto ainda lembra. Não, nós vamos fazer e vamos acontecer, e quando eu vejo, aparece aquela coisa. Já existia o Windows, já existiam, todo mundo já desenvolvia em um ambiente mais amigável, ou no antigo Amiga mesmo, ou já no Windows, e aparece aqui uma tela preta. Mas o que aconteceu? Fala, é que o processo de licitação só acabou agora. E nós começamos por aí, e não tem jeito de mudar a coisa no meio do caminho. Então, a gente fica para trás. O PJE experimentou coisa parecida. O grande problema hoje do PJE é o jeito que ele começou, e isso não tem jeito de corrigir. Correr atrás não tem, porque vamos fazer assim, e cada um tem uma ideia, vamos fazer. Até a coisa acontecer no serviço público, aquilo já é passado. Aquilo já é passado. E a gente começa, aí desenvolve aqui, desenvolve ali, e
E ainda teve um agravante que descobriram no meio do caminho que um começou... Igual construiu o Eurotúnel, que eles se encontraram. Se fosse o PJE, hoje já tinha dado 3 voltas e não tinha encontrado ainda. Porque eles desenvolveram 2 sistemas em plataformas diferentes e na hora de um comunicar com o outro, eles não falavam a mesma língua. Então, isso vai criando um complicador. E aí culpa do Gilberto. O Gilberto não tem nada com... Já estava lá. Já estava lá. Mas e qual que é a grande questão? Quando, eu acho que você falou da década de 60 para... que falou da questão da inteligência. Por que aconteceu esse lapso? Porque a internet começou num universo restrito, e aí aquilo ia avançando, porque eles tinham a base de dados. Quando isso expandiu, não existia base de dados para ser explorada até a década de 90, segunda metade, talvez, quando já existia uma base para pesquisa. Então, essa dificuldade que o Pepe e a Adriana relataram aqui de um resultado de pesquisa em PJE, é porque não existe base de dados no PJE. A gente acha, nós temos muito dado. Não, vai ser uma coisa incipiente, porque mineração de dados não é buscar dado, não é estruturar. Os dados estão lá, todo mundo tem acesso. Você, daqui nesse computador, eu posso pesquisar qualquer coisa aqui e vou ter resultados de todo lado. Agora, como é que eu vou transformar isso numa coisa útil? Né? Esses dados têm que ser coerentes. Quando se falava da mineração de dados do SUS, ora, eu tenho dados, os dados estão ali, são acessíveis. É só ordenar esses dados. E aí você consegue uma coisa útil. Agora, eu vou ordenar o quê no PJE? Até cheguei a comentar com ela. Antes do PJE era mais fácil. Eu conseguia fazer pesquisa de jurisprudência, de número de ação e inclusive de natureza das ações, mais fácil, usando aquele sisteminha Altavista, nem era Google ainda, com Altavista, do que hoje eu consigo com PJE. Porque hoje... Sou da época do eu sou programador em COBOL. Então, quer dizer, eu era programador em COBOL. Quando eu programava, era em COBOL. Depois parei, nunca mais não tive mais um contato tão próximo. Então, hoje eu não sei fazer um programinha desse, um algoritmo aí para fazer uma busca na internet. Eu não sei fazer. Mas sei como ele funciona. Uhum. Então, a gente fala... existe um Big Data? Existe como sempre existiu. As coisas estão lá. Agora, como é que eu vou dar uma utilidade para isso? É que é o nosso segredo. E no PJE tem essa dificuldade de tudo ser... o acesso ser mais difícil. Não existe uma ferramenta que você consiga fazer uma busca alternativa no PJE. Você está preso nas ferramentinhas básicas que estão ali, que é o que foi desenvolvido para funcionar desse jeito. Por segurança, até uma... Mas eu me segurei, pela nossa insegurança sobre o que nós estamos fazendo. É muita boa vontade de todo mundo que trabalha. Eu estava conversando ontem com o Emerson, o tempo que ele dedica a PJE e as frustrações dele justamente batendo nessas portas fechadas que a gente encontra em tudo que se tenta fazer em informática no serviço público. Isso não é uma coisa só nossa. Isso é uma coisa geral, porque nós temos uma série de procedimentos que tem que garantir uma certa segurança de acesso também. Por que eu não consigo fazer acesso? Alguém estava reclamando aqui atrás que quando o sistema do cartão de crédito bloqueia. Mas tem que fazer. Por quê? Eu reclamo quando tenho que acessar o site do Tribunal de Fora, porque tenho que passar por um sistema de segurança. Mas, se eu não faço, acontece... O próprio PJE sentiu isso no início, e até eu vi de perto... Um servidor até do gabinete desenvolveu um sisteminha, né, Gilberto? Para os servidores do tribunal agora, para fazer a pesquisa, não precisa do CAPTCHA mais, não. Pode estar aqui dentro. Isso. Mas o que aconteceu no início? Uma firma de Juiz de Fora derrubou o PJE do Rio, com uma pesquisa. Criou um robô, falou, vamos ver o que tem no PJE. Enquanto ele está olhando, ninguém mais chega lá, porque eles ocuparam tudo. Sim.
entendeu? Porque não tem um sistema de entrada. Meu cartão de crédito foi clonado, sem nenhum débito à minha conta. Por quê? O robô do cartão de crédito detectou que não era eu. Não sei como. Não faço a menor ideia de como ele chegou à conclusão que aquela comprinha boba não era minha. Foi que eu não compraria. Por que eu não compraria aquilo? Até vou ver depois o que era, para ver se eu vou ficar ofendido ou orgulhoso. Mas é isso. Então, nós lidamos com, assim, com coisas muito avançadas, mas sempre 10 passos atrás. Então, até a gente chegar lá, até achar o divisor entre a segurança e a nossa insegurança e a certeza do que nós estamos fazendo, para criar um sistema fácil, prático e acessível, nós já vamos ter que dar muita cabeçada nesse PJ Index, que eu não tenho assim, uma boa perspectiva com relação a isso. Doutor. Desembargadora Denise, por favor. Pois não, desembargador. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar o professor Oswaldo pela brilhante palestra, foi muito esclarecedor para nós. E essa questão da mineralização de dados, eu entendo que pode ser muito importante também voltada para a saúde de magistrados e servidores da instituição, na medida em que nós possamos identificar os dados que causam as maiores afetações na saúde de magistrados e servidores, e a partir também do momento em que nós possamos ter o prontuário informatizado, porque hoje nós não temos isso aqui no nosso tribunal. Trabalhamos à moda antiga ainda, né? Nas fichas de prontuário, etc. Mas, a partir do momento em que parece que já há, não sei se o Gilberto poderia nos esclarecer, parece que já há um trabalho no sentido de colocar esse atendimento informatizado, né? Então, a partir daí, eu suponho que essa mineralização dos dados trará muitos benefícios para a identificação das causas locais, o que está acontecendo para que certos adoecimentos ocorram com mais frequência e daí se identificar, então, o tratamento, o modo de coibir essas coisas, né? Exatamente. Tem uma iniciativa, doutora Denise, da 16ª região e da 5ª região. A 16ª desenvolveu o prontuário eletrônico e a 5ª região desenvolveu um sistema de atendimento de saúde. Então, os dois regionais estão se juntando, né, para poder fornecer uma solução de saúde para o sistema de gestão de pessoas, que é uma iniciativa nacional do Conselho também. Então, estão caminhando nisso. Agora, eu queria só acrescentar uma coisa, porque isso é muito importante, que a senhora falou, doutor Ianaco, doutor Adriano, a questão, primeiro, a falta de agilidade no serviço público para a gente contratar. Isso é um problema, né? Porque nós não temos essa facilidade de atingir os produtos que estão no mercado com a celeridade que a gente precisava. E outra coisa também é a questão dos nossos dados, que o doutor Ianaco abordou. Essa questão, por exemplo, do PJE. PJE, hoje, nós temos um projeto aqui dentro que abrange não só o PJE, mas o legado também, de saneamento das bases de dados. Porque muitos processos que estão cadastrados hoje, as partes não têm CPF, não tem uma maneira de identificar unicamente. E isso acontece também nas outras bases de dados. Então, essa preocupação em sanear os dados é um primeiro passo que tem que ser dado para a gente conseguir estruturá-los e colocá-los de uma maneira passível de mineração, porque senão nós vamos ficar batendo cabeça, né? Então, mas essa iniciativa do prontuário eletrônico, que eu acho que vai ser muito bom, de permitir estruturar e organizar os dados da saúde de forma a gente obter essas informações e esses direcionadores, né, das nossas decisões, vai ser muito importante. E é uma realidade que está se construindo aí. Ela foi um pouco atropelada pela questão do E-Social, porque nós tivemos que
rever o nosso cronograma de desenvolvimento de sistemas por causa do E-Social, e isso paralisou um pouco, vamos dizer assim, algumas iniciativas, mas a da saúde é uma das que estão priorizadas para, assim que terminarmos a tarefa do E-Social, dedicarmos com mais afinco a essa questão.